Olá, estamos aqui no canal Haja Luz, né? E é a nossa oração que haja luz na sua casa, na sua mente, na sua família, em nome de Jesus, amém? Hoje nós estamos de volta e hoje nós vamos falar de um tema muito diferente do que a gente tem tratado aqui no canal, né? Que é: criança pode jejuar ou deve jejuar? O que você acha? Eu não sou do tipo que espera o vídeo inteiro para te responder, já vou responder logo. Sim, criança pode e deve jejuar. Vamos ver o que a palavra de Deus diz sobre isso? Lá em Deuteronômio 6, capítulo 6, né, do 6 ao 7, diz que nós devemos inculcar a palavra de Deus, né, nas crianças. Inculcar é colocar na mente delas, é falar. E aí o versículo fala que nós temos que falar na casa, no caminho, ao deitar, ao levantar. Então, o tempo todo nós temos que falar da palavra de Deus para as crianças, né? E quando eu entendo que a gente tem que falar da palavra de Deus para as crianças, nós temos que colocar os princípios bíblicos para as crianças, certo? Então, os princípios bíblicos implicam nas disciplinas espirituais, ou seja, na prática cristã. Então faz parte, né, de inculcar a palavra de Deus, você ensinar os princípios e as práticas espirituais da vida cristã. Então, oração é uma prática espiritual, criança deve orar, criança deve ir à igreja, criança deve jejuar, certo? Criança deve ofertar. Então, existem muitas práticas cristãs que precisam ser passado para a criança desde pequeno. Quanto menor, mais fácil dessa criança aceitar e mais disciplina ela vai ter para as práticas espirituais, certo? Se você pega um adolescente e ensina ele a não mentir, não ensinou ele quando criança, olha o tempo que ele colocou um hábito errado no comportamento dele, certo? Então, se você ensina uma criança a orar desde criança, quando ela chega na adolescência, ela já está orando. Isso é normal para ela, é uma vida cristã, é a vida dela, certo? Então, sim, você deve ensinar o seu filho a jejuar. Você acredita que na Bíblia tem criança jejuando? Eu acho que você não sabia, né? Lá em Provérbios 22:6 diz: ensina a criança no caminho em que ela deve andar. Então, é papel meu, seu, pai, mãe, professor, avós, educadores, certo? De ensinar as crianças a Bíblia e os preceitos bíblicos e as práticas cristãs. Então vamos lá. Nós temos duas situações da Bíblia de jejuns coletivos onde crianças jejuaram. A primeira situação que a gente vê está lá em Jonas, capítulo 3, do 5 ao 7, quando Jonas é enviado para Nínive, né? E aquela cidade vai ser destruída por causa da ira de Deus contra o pecado da cidade. O que o rei faz? Ele convoca um jejum coletivo para todos. Gente, diz a Bíblia que até os animais jejuaram. Os animais foram proibidos de comer este tempo todo. Então, todos jejuaram, inclusive os animais, certo? E aí, nós temos outro texto também lá em Joel 2:16, que também é uma convocação para se humilhar, para se arrepender ao pecado. E nesse texto diz que até as crianças que mamam devem se voltar para isso. Não explica que tipo de jejum foi feito, né, com as crianças que mamam, porque como que as crianças que mamam vão jejuar? A gente tem esse preceito, né? Então, isso já é outra coisa que eu vou dizer para você. Então, respondendo a pergunta do vídeo, criança pode jejuar? Sim, deve e pode. Aí o como jejuar é o que nós vamos conversar a partir de agora, certo? Você deve ensinar para ela os motivos bíblicos. Onde tem jejum na Bíblia? Por que nós devemos jejuar? Jesus Cristo fala na Bíblia, né? Quando jejuares, não se mostre, né? Lava o rosto, tem uma aparência boa, não fica parecendo para todo mundo que você está jejuando. Quer dizer, quando jejuar, então quer dizer que se deve jejuar. Então fala assim, quando você comer, come comida saudável. Então quer dizer, eu já estou colocando implícito o que você deve comer. Né? Estou falando, quando você jejuar e estou te instruindo o que fazer, então Jesus Cristo está dizendo que nós devemos jejuar, certo? Então, em primeiro lugar, vamos lá. A gente jejua para demonstrar arrependimento diante de Deus, né? Na Bíblia nós temos momentos de arrependimento, como essa situação aí de Nínive, né? Nós temos pedindo intervenção divina, por exemplo, o caso de Esther, que ela pede uma intervenção divina diante da morte dos judeus ali que estava programada. Inclusive, Esther também fala que todos os judeus deviam jejuar. Não fica explícito que as crianças estavam jejuando, mas todos os judeus. Então, não fica claro, mas está incluso todos os judeus. E ali ela clama uma intervenção divina para que o povo judeu não seja extinto, né? Não seja extinto. E também nós temos Davi pedindo ali também uma intervenção divina para que o filho dele não morra quando ele comete pecado com Betseba. Ele jejua durante 3 dias, não é exatamente 3 dias, né? Durante o tempo que a criança está viva. A hora que a criança morre, ele entrega o jejum
e agradece e recebe a decisão de Deus. Então ele tenta uma mudança da intervenção divina, ou seja, ele pede uma intervenção divina. Eu já tinha dito que a criança ia morrer, né? Mas ele clama, se humilha, pede perdão diante de Deus. Então o jejum tem esse propósito de se humilhar, de pedir perdão, de se arrepender dos seus pecados, né? E de se entregar para Deus. Lá em Atos, a gente também tem em Atos 13, né? Dizendo que os apóstolos ali, eles serviam as pessoas, eles faziam a obra e para isso eles oravam e jejuavam. Então, para fazer a obra de Deus, também é preciso orar e jejuar, se consagrar, se entregar a Deus, para que a sua carne realmente morra e fortaleça o Senhor. É entregar, é a mesma coisa da questão financeira, né? Quando você oferta, é você entregar para Deus, né? Algo de valor, algo que é importante para você, né? Que é uma alimentação, para você poder estar mais próximo desse Deus e assim você ter mais intimidade com Ele, mais autoridade, mais poder, né? Mais vida de Deus, para poder lidar com as situações. Lá em Mateus 17, 21, nós temos aquela situação onde o filho de um senhor, né, tá ali endemoniado e os discípulos não conseguem ajudar esse rapaz, essa criança, e aí eles chegam para Jesus e falam, e Jesus fala, olha, existem demônios que só saem com jejum e oração. Então, jejum também é feito em momentos de batalha espiritual, de luta contra o demônio, né? É preciso jejuar. Então, o jejum tem vários objetivos, mas o principal dele é aproximar você de Deus, né? Quanto menos eu, mais o Senhor na minha vida. Isso é o princípio que tem que ser passado para a criança. Agora, como jejuar? Em primeiro lugar, você tem que considerar a idade do seu filho, né? A maturidade dele e conversar com ele, mas para mim o ideal seriam jejuns parciais, que são feitos, né? Na Bíblia a gente tem o exemplo de Daniel. Seu filho pode jejuar doce, chocolate, tela, vários tipos de jejum parcial, vai depender do que seu filho gosta, né? Não sei, tem muitos tipos de jejum parcial. Na Bíblia nós temos esse exemplo em Daniel, capítulo 10, onde Daniel jejua 3 semanas e diz que manjares desejáveis eu não comi, certo? Então, tem algumas pessoas que criticam o jejum parcial. Vou explicar, né, o que eu acho do jejum parcial. Eu acho que o jejum parcial, ele é importante, né? Tem momentos que você tá tomando medicação, tanto adulto mesmo, né? E não consegue fazer um jejum absoluto. Então, sim, eu acredito que Deus recebe o seu jejum parcial da mesma forma. Gente, Daniel fez jejum parcial. No final do jejum, um anjo veio encontrar com ele. Então, fala pra mim se esse jejum não foi aceito por Deus. Claro que ele foi aceito por Deus, né? Cada jejum é de um jeito e cada pessoa é de um jeito, certo? O que eu acho que não é válido é você dar conta de fazer um jejum melhor e vai lá e entrega que eu não vou comer balinha pra Deus, certo? Sendo que você gosta muito mais do seu café ou da Coca-Cola, né? Coisas que você poderia entregar de mais valor pra Deus, né? O princípio do jejum é você entregar aquilo que é importante pra você. Você entregar aquilo que não vale nada pra você, você tá fazendo nada, você não tá fazendo jejum, né? Você tá fazendo de conta que tá fazendo jejum, certo? Então eu entendo que o jejum parcial tem esse porém, né? De você entregar algo de valor para Deus. Deus não é importante para você, então entrega algo de valor para Deus e ensina esse princípio para sua criança. Porque se você também vai entregar nada, você tá ensinando isso para criança. Entrega qualquer coisa aí. Ah, jejum de qualquer coisa. Não, jejum de algo que é importante para você. Certo? Então jejum não é troca, não é barganha. Quanto mais eu der, quanto mais eu ficar sem comer, mais eu vou ganhar de Deus. Não é nesse jeito, não é nesse nível. É uma disposição de coração de entrega ao Senhor, certo? Para ter mais de Deus, para estar mais com Deus. E na verdade, queridos, não é para ter mais de Deus do jeito que você quer. É para você se entregar mais a Deus, para Ele fazer em você a vontade dele. É para isso que serve toda a nossa vida cristã, inclusive as nossas orações, inclusive os nossos jejuns, ok? É isso. Não sei se você concorda, né? Se discorda, coloca aqui embaixo do vídeo, mas eu entendo que a criança deve jejuar porque nós devemos, desde pequenininho, ensinar as práticas cristãs para as crianças, ok? Um abraço, até o próximo vídeo.